Oi, muito bom dia, meus amigos. Estou com um probleminha aqui, ó. Estou tentando, deu uma travada aqui. Eita, mas acontece. Vamos ver se agora vai. Agora foi. Bom dia a todos, a todas. Bem-vindos ao nosso querido canal Vedanta Sem Firula, um canal onde diariamente a gente está aqui, 7 horas da manhã. Às vezes eu dou uma furadinha básica quando eu viajo de manhã, né? Mas aí a gente transmite à noite. E geralmente as lives acontecem às 7 da manhã, tá? Hoje, excepcionalmente, estamos começando às 7h30, porque nosso programa é especial também, né? Nós temos um projeto chamado Lapidar, que eu já falei muito sobre ele aqui. São grupos de estudo. Na verdade, até costumo dizer que é mais do que grupo de estudo, né? É um grupo de, assim, discussão, como a gente aplica esse conhecimento que é atemporal, tão antigo, milenar, nos tempos modernos, no nosso cotidiano, trazer para a nossa realidade, o que é completamente possível. Porque os problemas são sempre os mesmos e as soluções são sempre as mesmas, né? Como o nosso guru dizia, os problemas materiais, problema de uma mentalidade egoísta, e a solução é a pureza, né? Soluções espirituais, né? Então, hoje, excepcionalmente, nós vamos fazer, como eu estava explicando, o programa do Lapidar, e tem um grupo de psicólogos devotos, é um grupo recente, que eu tenho certeza que vai atrair muita gente, muitos de vocês gostam do tema, muitos são psicólogos, né, e não fazem ainda parte do grupo Lapidar, e outros gostam do assunto, poderiam realmente participar dessa célula Lapidar, eles se reúnem, eles vão explicar como eles fazem, quando eles se reúnem, e eu acho que vão abrir aqui para vocês, né? E hoje eles querem fazer uma série de entrevistas, de discussão, e me convidaram, né? E eu fiquei muito feliz com o convite deles, são pessoas especiais. Deixa eu ver se está todo mundo aqui. Está todo mundo aqui. Então, eu vou começar aqui já chamando para o palco o Roberto Matoso, que acabou de entrar. Yeah. O Bhakta Roberto é lá de Niterói, e é desses Bhaktas Utsaha, entusiastas, né? Então aí chegando com muito entusiasmo em estudar, o que é muito bom, né? Porque tem que entrar pela porta da frente, e a porta da frente é entender o que significa, né? Ser um praticante de Bhakti Yoga, ou ser um devoto. Então ele está muito entusiasmado, e também é psicólogo, trabalha nessa área. E além dele, tem mais, eu vou até colocar aqui na tela e depois eu vou tirar, mas tem mais 3 psicólogas que vão participar, mas como ele vai ser o mediador, eu vou abrir um pouco aqui para ele, mas primeiro eu vou colocar as meninas aqui, ó, está aqui a Bhaktin Gláucia, que é do Rio de Janeiro também. Tudo bem, Gláucia? Que também está sempre nos programas, nas lives, e está bem animada. Tem a Govinda Viraha, lá de Piracaia, também é psicóloga e até professora universitária, né? Dessa área, e a nossa famosíssima Rukmini, que está aqui na Ecovila comigo aqui, também cada um depois eu vou pedir para falar qual a sua, assim, o seu currículo nessa área, né? Então, vocês estão vendo a carinha de todo mundo aqui, todo mundo feliz. E agora eu vou pedir para o Roberto, acho que eu posso deixar todo mundo aqui, na hora que a gente for falando, a gente vai ajustando a câmera aqui de acordo com quem estiver falando, para dar mais ênfase, né? Facilitar aqui, ampliar um pouco. Eu também nunca trabalhei com esse sistema aqui do StreamYard, mas vai dar certo, né? Então, Roberto, mais uma vez, obrigado. Glaucia, obrigado. Rukmini, obrigado. Govinda. E vou deixar para o Roberto, que vai ser o mediador, fazer a abertura aqui e explicar como a gente vai direcionar o nosso programa, conduzir essa live de hoje, tá bem? Bom dia, pessoal. Só um detalhe só, Roberto, o pessoal que está no Instagram, evidentemente, não vai conseguir ver a imagem das pessoas e talvez nem ouvir muito bem, por isso eu sugiro que vocês vão lá para o YouTube, né? Vedanta Sem Firula, vai ser melhor assistir por lá, tá? Desculpa aí, Roberto, agora sim. Legal.
Bom dia, pessoal. É um prazer. Essa live é inaugural, então quem estiver participando, assistindo, fazendo parte da história desse grupo, como o Maharaj contou, Lapidar Vedanta Psi, que é um grupo de psicólogas e psicólogos e que procuram estudar, trabalhar, debater essa conexão entre o Vedanta, esse saber milenar, e a psicologia. E as duas formas, divergências e convergências, como um pode ajudar o outro a ampliar mais ainda sua capacidade. Então, hoje a dinâmica vai ser, nós temos 4 psicólogas e psicólogos aqui com perguntas que nós já elaboramos previamente, não temos a pretensões de responder todas, porque o próprio Maharaj disse, cada pergunta merece uma resposta detalhada, porque são assuntos amplos, né? Juntar a filosofia milenar com a psicologia de temas de comportamento, que inclui tantos assuntos, comportamentos mentais, por exemplo, também. Então, vamos ter a primeira rodada de pergunta, onde cada um de nós 4 faremos uma pergunta para o Maharaj e ele responderá. No meio, se surgirem outras, como ele mesmo disse, vai detalhar mais ainda. E podemos fazer outras lives, se houver interesse, até uma série, como ele já manifestou essa ideia. Então, comentários de vocês indicando, né, se esse assunto está atendendo as expectativas, será muito importante, tá bom? Eu sou consultora há 30 anos de empresas na área de informática e depois RH, treinamento e desenvolvimento humano. E como as demandas começaram a vir individuais e mais num cunho mais emocional, terapêutico, eu fui fazer, estou em formação, sou um psicólogo em formação, mas já com uma pós-graduação em terapia sistêmica de família e de casais, Dr. Moisés Grossman, e muitos anos que eu passei pelo processo de psicanálise e outras linhas de terapia individual para o meu crescimento. Então, acredito muito nesses dois caminhos, tá bom? Então, a primeira pergunta eu vou deixar para... Eu mesmo vou fazer, tá bom? Por sugestão do grupo. Então, a pergunta para o Maharaj. Como os pacientes ou as pacientes que já são ajudados pela psicoterapia em seus transtornos ou dificuldades existenciais podem ser ainda mais ajudadas ou ajudados pela consciência de Krishna? Esse o Maharaj está aí? Oi. Aí sim. Tá me ouvindo, né? Estou te ouvindo. Legal. Quem fez a pergunta foi a Rukmini? Essa primeira pergunta foi minha, foi uma sugestão do grupo ontem, tá? Então vou tirar a Rukmini da área. Tá bom, tá bom. Então é o seguinte, eu até achei que essa pergunta não era bem uma pergunta de início, mas vamos lá. Vamos lá. Como a filosofia pode ajudar... Isso. Desculpa interromper, quer completar? Não, pode repetir melhor. Isso, como as pacientes ou os pacientes que são ajudados pela psicoterapia em seus transtornos ou dificuldades existenciais podem ser ainda mais ajudados pela consciência de Krishna. Legal. Bom, primeiro, né, que o ideal é que o psicólogo, o psicoterapeuta seja consciente de Deus e tenha um conhecimento espiritual, né? Porque o papel dele seria mais bem cumprido, né? Porque eu acho que a psicologia ela trabalha muito com a ideia de como é o comportamento das pessoas, é muito ligado ao como, né? E a filosofia está ligada ao porquê, né? É um pouco diferente, o como e o porquê. Entender por que as pessoas agem de certas maneiras e atuam de certas maneiras, e com isso criam problemas. Porque, sinceramente falando, eu tenho pensado muito nisso. A gente sempre tem contato com amigos, e no meu caso, discípulos, né? Que têm seus problemas, seus transtornos, como você mencionou, suas dificuldades. E eu vejo que sempre existe um problema filosófico por trás, né? Que causa esses problemas. Eu acho que os problemas não surgem do nada. A pessoa está num momento de depressão, ou está com um sentimento de raiva, sei lá, a gente pode citar um monte de mazelas humanas. Existe ali uma visão equivocada do sentido da vida,
da existência, do significado, para que realmente ela não atraia mais problemas, porque também seria um tratamento meramente da psicologia sem uma base filosófica, pode funcionar como paliativo, porque ela não vai eliminar a causa dos problemas, né? Então, respondendo a sua pergunta, eu acho que para um tratamento ser completo, precisaria das duas coisas, né? Precisaria, sim, da parte filosófica. A pessoa precisa compreender quem ela é e compreender o significado dessa vida, o significado desse mundo, o sentido da vida, o propósito específico da existência, que é transcender toda essa influência material e inclusive, superar a identificação corpórea, porque tudo existe na mente, e a mente, ela é... Ontem mesmo, me parece que a minha live foi exatamente ontem, o nome da minha live é que temos que fazer pouco caso da mente, né? Não ficar... assistir. Ouvir tanto a mente e ficar tão preocupado, porque a mente, ela expressa, ela coloca à tona impressões que nós tivemos relacionadas com a interação com o mundo material e que não são, de fato, o nosso verdadeiro eu, não fazem parte, de fato, da nossa verdadeira identidade. É uma consequência da interação equivocada com esse mundo. Então, a gente não pode ficar também tão, assim, diríamos, na pilha, né? Preocupado com isso. A mente vai manifestar certas coisas e você pode não se identificar com elas, né? Agora, para isso, não adianta só não se identificar com a tristeza, com, sei lá, a inveja, com a cobiça. A gente tem que se identificar com alguma coisa, não só deixar de se identificar, só esse processo reativo. Então, a gente precisa ter esse processo interno, a pessoa precisa estar tendo um trabalho interno para resgatar seu verdadeiro eu e se reconectar com ela mesma, porque eu acho que o yoga é isso, né? O yoga, que pode ser traduzido nesse momento aqui como vida espiritual, significa essa ligação. Todo mundo sabe que a palavra yoga está ligado a vínculo, a conexão, a ligação, mas poucas pessoas perguntam, mas o que vai se ligar ao quê? A ligação, mas espera aí, o que significa isso, né? É a ligação ao corpo? Não. Primeira coisa, nós temos que nos ligar ou nos reconectar conosco mesmo, com o nosso eu verdadeiro, né? Aí depois esse eu verdadeiro, ele vai fazer uma conexão divina. Então, sinceramente, Roberto, eu acho que o papel da psicologia tem valor relativo. Se não houver uma compreensão profunda de quem nós verdadeiramente somos e também qual é o sentido da vida e qual é a meta da vida, o que eu tenho que fazer nesse mundo, porque senão a psicologia pode ficar trabalhando com a ideia da pessoa se sentir bem, mesmo estando mal, ou mesmo sendo uma pessoa questionável, mas pelo menos se sinta bem, né? Agora, a filosofia vai além disso, né? A pessoa não é só para ela se sentir bem, ela tem que realmente atingir o modo da bondade, né? Os 3 modos da natureza. Alguma coisa caiu? A sua voz está normal, o seu volume está normal. Não sei o que caiu, mas fez barulho. Os 3 modos da natureza têm uma relação direta com psicologia, né? Porque, segundo a filosofia védica, uma pessoa normal é uma pessoa no modo da bondade. Assim, a referência de uma pessoa normal. Se ela está no modo da paixão, ou se ela está no modo da ignorância, ela está doente. Ela está realmente doente. Então, qual o papel do psicólogo? Colocar a pessoa no modo da bondade. Agora, o que é o modo da bondade? É conhecimento. Não é um conhecimento espiritual. É um conhecimento mais profundo, né? Hoje em dia fala-se muito do autoconhecimento, mas 99% das vezes que se fala de autoconhecimento, estamos falando de autoconhecimento ainda material, que tem seu valor, mas a gente tem que ir além disso, né? Então, imagine, a filosofia védica fala dos 3 modos da natureza, fala sobre o Varnashana, você entender
a sua posição espiritual e até profissional, sua vocação para poder se encaixar, que é um autoconhecimento material, mas que tem muita importância também, e no final das contas fala da transcendência de quem verdadeiramente você é. Então, sem isso, é impossível colocar uma pessoa no modo da bondade. Ela pode até se aproximar, mas ela vai escorregar, ela vai cair, porque ela não tem uma estrutura. É como se você estivesse tentando construir uma casa numa pedra de gelo, que vai derreter. Então, a psicologia não sustenta uma pessoa no modo da bondade. O que sustentará uma pessoa no modo da bondade é uma compreensão mais profunda do significado da existência, né? A gente podia ir por aí falar quase 1 hora, tá? Mas eu sei que tem muitas perguntas, então a gente tem que dar uma resumida. Quando um devoto, um discípulo, um amigo, assim, devoto, né, sente a necessidade de fazer terapia e tal, eu fico preocupado porque existem terapeutas e terapeutas, existem psicólogos e psicólogos, né? Existem pessoas com a mentalidade muito mundana que especulam, porque não é uma ciência absoluta védica que desceu, né, que Krishna revelou, né? Não é. Então, é uma especulação, é um processo empírico que está todo mundo tentando entender, mas valendo-se dos sentidos, né? Valendo-se da mente mesmo, material, e isso é tudo muito relativo. Então, se a pessoa precisa de uma terapia, e se os devotos de Krishna, eu diria, tem que ser essas pessoas que vão assumir essa posição na sociedade, eles têm que ser os terapeutas, né? Um devoto que conhece bem a Bhagavad Gita, que sabe, conhece bem o Mahamantra, que é uma ferramenta valiosíssima. Tem outras ferramentas, no Bhagavata tem vários sistemas de meditação também, que não é diretamente o canto do santo nome, uma coisa tão teísta que pode assustar certas pessoas, mas alguns processos, né? Que vai gradualmente elevando a pessoa, porque os Vedas entendem que tem pessoas do modo da ignorância que não vão poder atingir a transcendência da noite para o dia. Então, existe todo um processo gradual de promover a pessoa da ignorância para a paixão, da paixão para a bondade, né? Então, o psicólogo tem que ser um guru, né? A verdade é essa, um psicólogo tem que ser um representante desse conhecimento, porque tem 2 qualidades importantes no guru. Ele tem que ter muito conhecimento, ter compreendido o que a gente chama de Siddhanta, a essência dos Vedas, e a segunda qualidade, ele tem que saber passar isso para o discípulo de forma que ele consiga aplicar no seu dia a dia. Essa é a posição do psicólogo. Perfeito, Maharaj, muito obrigado. Essa resposta me traz muita esperança. E eu vou passar, então, agora para a Rukmini, para fazer a primeira pergunta dela. Só sobre ainda o que foi falado, Roberto. Sim. Eu me lembro de alguns casos mais específicos, né? De devotos com problemas sérios, né? Mas, paralelamente, eram pessoas que criticavam muito, que depreciavam, que não conseguiam apreciar as pessoas, que tinham uma mentalidade muito egoísta. Então, dava para ver claramente que o pano de fundo dos problemas emocionais era a visão da vida e como ele se coloca diante de um processo espiritual e como ele interage com as pessoas. Ou seja, no final das contas, realmente o padrão de normalidade é o modo da bondade. É isso. Deixa eu colocar a nossa caríssima Rukmini aqui conosco. Jai, Ruki. Jai, Gurudeva. Bem, de certa forma, o senhor já respondeu o que seria a minha primeira pergunta, que era como os Vedas veem o homem, né? Uma vez que a psicologia tem várias linhas em função de que a psicologia vê o homem de diversas formas. Mas, de certa forma, essa pergunta já foi respondida. Então, eu passo para uma outra pergunta, que é como os Vedas veem o sofrimento pelo qual a entidade viva, o homem encarnado, né, neste plano de manifestação, passa. Então, como a gente vê, do ponto de vista dos Vedas, todos esses sofrimentos pelos quais o homem passa? Eu acho que, ainda voltando
a sua pergunta que você não fez, mas eu acho que tem mais coisas para falar sobre isso, né? Eu acho muitíssimo curioso, na Bhagavad Gita, Krishna enfatizar o tempo todo para Arjuna que é irremediável você seguir a sua natureza. Então, a natureza humana também tem seu valor, né? Quem nós somos agora, ou melhor, quem nós estamos, né? Não quem nós somos. A gente já traz uma bagagem de outras vidas, uma bagagem kármica, e essa bagagem cria esse personagem que, embora seja ilusório, a gente tem que lidar com ele. E tem que agir nesse mundo sob a influência desse personagem, e não dá para a gente simplesmente negar esse personagem. Nós vamos ter que purificá-lo. Como eu sempre comento, porque quando eu ouvi Prabhupada falar sobre isso, para mim foi um eureka, um dos eurecas, né? Numa aula, Prabhupada fala que antes de ouvir a Bhagavad Gita, Arjuna era um guerreiro confuso, um guerreiro surtando, um guerreiro completamente fraco. E depois que ele ouvia a Bhagavad Gita, ele continuou sendo um guerreiro, mas um guerreiro iluminado. Então, Krishna deixou bem claro que Arjuna tinha que cumprir o dever dele, do personagem dele, né? Que é o guerreiro, porque o guerreiro é o personagem. Arjuna não é, no mundo espiritual, um guerreiro. No mundo espiritual, ninguém é guerreiro, não existe guerra lá, né? Então, o personagem Arjuna, guerreiro, também é transcendental. Ou seja, quando a alma começa a despertar, devido à prática espiritual, e ela começa a despertar, ela começa a projetar a sua natureza espiritual, e essa natureza espiritual passa pelo personagem, purifica, espiritualiza esse personagem, faz com que esse personagem se krishnaize, né? Se espiritualize, mesmo continuando, mantendo o seu personagem, como a Arjuna manteve. Mas a alma foi projetada através desse personagem, e ele se tornou um personagem, entre aspas, no sentido, um guerreiro espiritual perfeito e puro, que cumpriu o papel dele nesse mundo, né? Então, o que acontece? Como eu estava dizendo, Krishna, ele não negligencia esse autoconhecimento material. Ele enfatiza que nós precisamos nos conhecer enquanto almas corporificadas, até porque, aí entra a questão do Varnasha, né? Nós temos necessidades, e a necessidade, por exemplo, de um Brahmana é completamente diferente da necessidade de um Vaishya, ou da necessidade de um Kshatriya, ou de um Brahmachari, de um chefe de família, e a gente tem que considerar isso. Não existe uma única filosofia, uma única aplicação da filosofia, né? O que é remédio para um é veneno para outro. Então é muito importante também entender esse personagem, entender o nosso condicionamento para trabalhar com ele e purificar essa nossa natureza. Porque senão, aí a gente entra na pergunta que você fez agora, nós iremos sofrer. As duas coisas podem nos fazer sofrer. Rejeitar o nosso karma no sentido de, eu sou um guerreiro, mas eu não quero mais ser um guerreiro. Eu vou abandonar a minha natureza de guerreiro e vou começar a ser um mendicante, né? Um brahmana, como Arjuna propôs no início da Gita. Não, isso vai produzir sofrimento, porque é artificial. Porque ele não vai, nesse caso, ele não vai ter purificado o karma que ele trouxe. Ele simplesmente botou embaixo do tapete e está tentando ser uma pessoa que ele não é. Estaria tentando ser uma pessoa que ele não é. Não ia dar certo, ele ia sofrer. E o outro problema é você estar tão identificado que eu sou um guerreiro e ponto final, não sou nada além de um guerreiro, além desse corpo, além desse personagem. Não. Eu sou uma alma espiritual que estou dentro desse personagem, como, por exemplo, eu posso dirigir um carro. Dependendo do carro que eu dirija, ou melhor, do veículo, eu vou ter que ter um relacionamento com o veículo. Se o veículo me permite correr um pouco mais ou não, ou fazer curva com uma certa velocidade. Outros veículos podem capotar, outros veículos, o motor pode estourar, eu não posso carregar tanto peso em certos veículos, mas em outros veículos eu posso. Tudo isso também tem a ver com o comportamento humano. Você saber quem você é e fazer um projeto de vida espiritual que se coadune com a sua natureza.
Agora, se a pessoa fizer só isso, como, por exemplo, vamos supor, uma pessoa entendeu que ela é um intelectual, que ela é um professor, tá? Ela entendeu isso. Opa, legal, ela encontrou o Dharma dela. Mas se ela é um intelectual, um professor, e não tem vida espiritual, não é consciente de Deus, não vai resolver o problema. Ele vai seguir, ele vai ser um professor, mas um professor mundano, um professor frustrado, que não vai ver os alunos como almas espirituais, que vai ficar revoltado com a política que não apoia a educação, e por aí vai, né? Então não adianta a gente, ou mesmo o exemplo de um político, tem pessoas que, pô, eu sou um político, eu quero poder, eu quero governar, o que não é um problema, se fizer isso em consciência de Deus. Mas não adianta a gente só saber o nosso Dharma, a gente tem que ter o conhecimento espiritual. E também não adianta a gente tentar ser tão simplista e fanático e dizer que não importa a minha natureza, meus gostos, o que eu as minhas inclinações, nada disso tem valor, eu vou só cantar Hare Krishna e depender de Krishna. Não, isso é outro extremo, né? E esses dois extremos produzem sofrimento. Agora, eu diria também, é importante a gente falar que o sofrimento faz parte desse mundo, né? A natureza desse mundo é essa. Você não vai encontrar uma única pessoa, por mais poderosa, rica, famosa, bela, sei lá o quê, que não tenha sofrido nesse mundo. É parte do mundo material do Kalayam Asashvatam. Duas coisas. O mundo material é temporário e não vamos mudar a natureza dele. E do Kalayam, ele produz miséria, velhice, nascimento, morte, doença. Isso ninguém vai conseguir mudar. Então faz parte desse mundo, né? Agora, sem conhecimento espiritual, a pessoa tenta mudar esse mundo, transformar a vida dela em permanente, porque ela não compreende que ela já é permanente, no sentido que ela é uma alma, e a alma realmente é eterna, mas como ela está identificada com o corpo, ela fica tentando buscar assim, aumentar a duração da sua vida de uma forma artificial, ou ela acha que a felicidade dela está ligada apenas aos confortos e às soluções materiais, ela não vai conseguir. Krishna impõe sofrimento também para que a gente desista disso, né? Eu sempre falo isso, que esse mundo é tão perfeito, porque Deus é perfeito, e ele é tão perfeito que ele é imperfeito. Porque se esse mundo não tivesse essa imperfeição do sofrimento, a gente ia apodrecer nesse mundo. Ninguém ia buscar a vida espiritual. Dá para dar um jeito, dá para ser feliz aqui, mesmo sendo invejoso, mesmo sendo luxurioso, mesmo sendo vaidoso, mesmo não sendo amoroso, eu consigo ser feliz? Então Deus teria criado um mundo muito estranho, né? Não dá para ser feliz com tudo isso. Agora, tem muitos versos da Bhagavad Gita que diz que um yogi puro, consciente de Deus, um devoto puro de Deus, um yogi devocional, ele é feliz nesse mundo, né? Porque ele está executando uma atividade que não tem nada a ver com esse mundo e ele não está focando em nada relacionado com o mundo material que, por natureza, é impermanente e produz sofrimento. Então, um devoto puro de Krishna está sempre feliz, né? Brahmabhuta Prashanatma, o verso 54 do capítulo 18, Krishna fala isso, né? Que quem atinge a bondade pura, porque Brahmabhuta é bondade pura, é a bondade imaculada, sem influência material. Brahmabhuta Prashanatma está sempre feliz na Shratyati, não vê motivo para reclamar da vida, se lamentar, e na Kankshati não deseja nada materialmente, porque também Krishna fala na Gita, no capítulo 6, né, que o yogi, a felicidade dele depende de duas coisas. Depende do resultado do processo interno. Ele está obtendo conhecimento interno, ele está se iluminando e ao mesmo tempo, essas duas coisas, o conhecimento e a percepção do seu eu. E essa é a felicidade do devoto. Por isso que Prabhupada falou, cante Hare Krishna e seja feliz, busca a felicidade interna, e o cantar nos permite, né, esse mergulho dentro de nós mesmos, né? Deixa eu só aqui falar uma coisa, aqui nós temos a Sinimá Martins, psicóloga. Muito bem, se você quer fazer pergunta, e qualquer pessoa aqui que queira fazer pergunta, como o mediador está lá no YouTube, vocês vão ter que entrar no YouTube, tá?
Entra lá no YouTube, no Vedanta Sem Firula, que eu não vou conseguir acompanhar por aqui. Desculpa aí, tá? Então é isso. O sofrimento é produto do modo da paixão e do modo da ignorância. O sofrimento é produto de 3 coisas. Nós queremos controlar aquilo que não iremos conseguir controlar, nós iremos nos apossar de algo que não é nosso e nós iremos querer desfrutar indevidamente. Essas 3 coisas criam ansiedade, né? Ansiedade, expectativa, e quando você obtém euforia, quando você perde depressão. Por isso que eu digo sempre, eu não sei, vocês psicólogos se concordam, que sem filosofia, a psicologia é paliativo, né? Muito obrigada, Gurudeva. Eu concordo com o senhor. Eu acho isso mesmo. Muito obrigada. Hare Krishna. Hare Krishna. Deixa eu colocar aqui, de novo aqui o nosso amigo Roberto. Então, pessoal, por favor, tá? Se vocês querem, aqui a turma do Insta, aproveita para entrar lá no Vedanta Sem Firula, que lá já está cheio de gente fazendo comentários e perguntas, tá? E vocês podem ir por ali. Mas vamos lá, vamos continuar nossa conversa aqui, Roberto. Isso aí, depois dessa primeira rodada, após a pergunta da Gláucia e da Govinda na sequência, já tenho 2 perguntas nos comentários do YouTube, da Sundarang, nossa grande amiga, e da Tamara Moreira, que são parecidas. Então, se houver tempo, Maharaj, a gente faz, né, respondendo as 2, já são 2. Então, a próxima pergunta... falar só, Roberto, queria falar uma coisa importante, né? Tem 3 passagens da Bhagavad Gita, toda a Bhagavad Gita é relacionada com psicologia, no sentido, né, na medida que a Bhagavad Gita fala de comportamento, né? Então, eu acho que esse comportamento é toda a questão. Mas você vai encontrar no capítulo 2, Krishna faz o resumo da Bhagavad Gita, Prabhupada chama o capítulo 2 como resumo, ele dá um resumo da Gita, e no verso 53, né, Krishna fala sobre uma pessoa que logrou, que atingiu a consciência divina, que entrou no transe da autorrealização. Aí Krishna usa o tema Stita Pragya, que ela está fixa, né, no transe da autorrealização, ou seja, ela entendeu qual é o propósito da vida humana e ela está focada nisso. Às vezes com ênfase total, às vezes nem tanto, devido à vida dela, mas ela não perdeu mais isso, ela entendeu que essa é a meta, né? E quando o Krishna fala, então, que temos que atingir esse transe da autorrealização e lograr Stita Pragya, essa consciência divina, aí a Juna pergunta, né? Como é que essa pessoa se comporta? Esse aqui é o ponto, né? Ele pergunta, tem várias perguntas, eu teria que pegar aqui para ver, mas eu me lembro. Primeira coisa, ele pergunta, Kabhasa, qual a linguagem dessa pessoa? Né? Kabhasa. Depois ele pergunta, Prabhaseta, o que ele fala? Essa pessoa, quando ela fala o quê? Né? O que ela fala? Kim Vrajeta, ou seja, qual é a direção que ela está indo? A palavra Vraja também tem no famoso verso conclusivo da Bhagavad Gita, Savadama Parityaja, Mammekan Sharanam Vraja, né? Venha na minha direção, que Krishna fala. Então a Juna pergunta, Vrajeta Kim, qual é a direção, para onde ele está indo? Né? E também ele pergunta outra coisa. Os sintomas. Todos eles são sintomas. Todos eles são sintomas, mas ele pergunta também Kim Asita. Asita vem da asana, ou seja, como ele se comporta, né? Qual é o comportamento, a postura dele diante da vida? Perguntas incríveis que mostram que a Bhagavad Gita realmente é um PhD de psicologia, né? Qual a postura correta de uma pessoa, qual a linguagem correta dela, o que ela fala, uma pessoa assim, no modo da bondade pura, o que ela fala e para onde ela está indo, né? A psicologia não sabe nada disso. A verdade é que a psicologia não sabe e nunca saberá se não ler Bhagavad Gita ou os Vedas. Porque o processo não é ascendente empírico, o processo é descendente, o conhecimento vem dos Vedas, né?
Então, eu falei sobre 3 passagens da Bhagavad Gita. Uma é essa, e aí Krishna começa a responder, é maravilhoso as respostas de Krishna, ele enumera várias qualidades e características. Outro ponto importante a gente encontra no capítulo 12. No capítulo 12, acho que a partir do verso 13, 14, até o final, que é o verso 30, Krishna vai dizendo quais são as pessoas queridas por ele, né? Que uma pessoa que não é invejosa, que isso, que... Então, isso também é assim, uma referência incrível do comportamento exemplar, perfeito, ideal, né? Então, isso aí é capítulo 12. E no capítulo 14, os 3 modos da natureza: ignorância, paixão e bondade, que aí entra também na questão do Dharma, né? De como a pessoa cumpre seu dever corretamente no modo da bondade. Então, Bhagavad Gita realmente os psicólogos têm que estudar, e vocês que são psicólogos têm que fazer um livro sobre isso. Se não fizer, eu vou acabar fazendo. Tá certo, Maharaj. Então, vamos chamar agora a Gláucia para a primeira pergunta dela. Deixa eu colocar ela aqui. Tudo bem, Bactim Gláucia, do Rio de Janeiro? Bom dia, tudo bem, tudo bem. Então. Espera aí, Gláucia, fala um pouquinho do seu trabalho. Você atualmente atua como psicóloga? Eu atuo há mais de 20 anos desenvolvendo pessoas, atendo no consultório, online, no mundo inteiro, tenho pacientes em outros países. Legal. E presencialmente no Rio de Janeiro. Atendo jovens, crianças, adultos, todos a faixa etária, casal. Muito bom, os devotos que precisam aí, temos uma profissional devota aí que pode entrar em cena, como eu falei que é importante, né? Mas vamos lá, Gláucia. Então, Gurudeva, para a psicologia, né, a identidade ela é construída ao longo da vida, né? A nossa concepção do mundo, de si mesmo, né, os nossos valores, as crenças. Isso afeta diretamente a maneira como a gente interage, né? Afeta a nossa autoestima, afeta inclusive a nossa saúde mental. A gente já falou um pouquinho sobre esse sofrimento, né, e como ele surge. E aí eu percebo, né, eu tenho percebido ao longo do estudo, que os Vedas, né, é muito anterior, mas fala muito, né, sobre a psicologia. A psicologia é uma ciência nova, né, 1879, e os Vedas já abordam muitos temas que a gente acaba tratando e tentando aí fazer a nossa parte como psicólogos, né, em consultório. Eu percebo que a maior parte de queixas, né, que os pacientes trazem é realmente ligada a esse sofrimento do apego, dessa identificação, né? E tanto com ele, quanto com os familiares, com as coisas, com a vida, né? Uma frustração da vida que não tem. Então, assim, qual que é a ideia, né? O que os Vedas falam sobre o ser, né, nessa unidade, ele como único, mas ainda assim participante do todo desse conjunto de interação com pais, filhos, trabalho, né, o mundo material, e como que o caminho de Bhakti, né, pode contribuir para que essa construção ela seja saudável, né? Como que a gente pode aprender a passar por essa encarnação, por essa vida de uma maneira mais saudável. É isso. Legal, Gláucia. Acho que tem 2 áreas da psicologia que eu, particularmente, se eu fosse estudar, eu estudaria, que é a comportamental e a humanista também, né? Que trabalha com... São as minhas abordagens. Né? Que tenha mais a ver com a coisa da realização também, né? O humanista é importante, né? Então, eu acho que os Vedas nos ensinam a nos relacionar com o mundo, com nossos pais, com nossos amigos, conosco mesmo, com Deus, né? Porque, como Jesus fala, Deus tem que estar acima de tudo e o resto vai acontecer de uma forma natural, né? Se a gente aprende desde o berço, né? Se a gente tem a gente recebe um conhecimento científico e espiritual, que é o que falta no mundo, né, Gláucia? Você sabe, tem religião no mundo, tem religião, mas as religiões estão criando mais confusão do que solução, né? A gente haja visto agora essas guerras, né?
porque as religiões não têm muita filosofia. A pessoa continua identificada com o corpo e continua buscando Deus para satisfazer seus desejos pessoais, e a minha família, meus amigos, o meu dinheiro, minha propriedade. Então, a menos que a pessoa se livre desse falso eu e meu, e atinja a consciência do verdadeiro eu e do verdadeiro meu, né? Porque existe o verdadeiro eu, o verdadeiro meu, que são espirituais, ela vai crescer aprendendo tudo errado. Ela vai, desde o início, aprender tudo errado, como eu aprendi tudo errado. Eu acho que todos nós aprendemos tudo errado. Nós não aprendemos, a gente aprendeu que eu tenho que, poxa, de repente estudar e trabalhar e ganhar dinheiro e acumular posses e ser uma pessoa que vai ter oportunidade de satisfazer meus desejos materiais e desfrutar e ser glorificado e apreciado por ser um bom materialista, bem-sucedido. A gente aprendeu isso, né? Então, agora, enquanto estudantes tardios, né, que é o que nós somos, a gente tem que fazer uma reprogramação e mudar todo o nosso paradigma, entender que não é, a vida não é para isso, né? Como eu brinco, né? Sempre brinco e falo isso, que a vida é uma escola, mas todo mundo só quer saber da merenda, né? Esse é o problema, né, do mundo, né? Todo mundo só quer merendar, né? Mas na hora de estudar, ninguém estuda, né? Então, um monte de criança, né? Uma criança que vai à escola e não estuda e só pensa na merenda ou em jogar bola, né? E hoje em dia você vai encontrar um monte de gente de 40, 50, 60 anos assim, como criança, só querem desfrutar, né? Sobretudo você mora no Rio de Janeiro, carioca, 60 anos está na praia jogando frescobol e querendo arrumar uma namorada nova ainda. Ou seja, está todo mundo perdido, né? Mas é o que você falou. Por isso que, na cultura védica, a criança, a partir de 5 anos de idade, ela vai para o Gurukula, para a casa do mestre espiritual, que, além do conhecimento normal, né, o conhecimento que a gente precisa obter, material, que faz parte, inclusive, muitas vezes técnico, né? O guru ele vai conhecer o discípulo, vai entender a natureza dele, vai dar conhecimento espiritual, vai ensinar a meditação, vai ensinar a adorar a Deus, vai ensinar ele a ser uma pessoa austera, uma pessoa humilde, ou seja, ter uma relação direta com a formação de caráter, né? Formação de caráter, né? Porque também a coisa mais comum é tem uma notícia aí que um psiquiatra super marra, PhD e pós não sei o quê, abusou das suas pacientes. Né? Como assim? O cara é tão inteligente, o cara tem tantos diplomas, mas não trabalhou no quesito principal, né? Que é o caráter, a formação de caráter. Né? Então, na cultura védica, a criança ela aprende a ser submissa, no sentido positivo da palavra, de submeter a um guru, que esse guru já tem um bom caráter. Não é como você se submeter a um orientador de mestrado que é cheio de falso ego e desfruta de fazer você sofrer na mão dele, como muitas vezes acontece. Os orientadores fazem isso, e são pessoas completamente questionáveis, mas todo mundo acaba se submetendo, né? E por que não nos submetermos a alguém com pureza, que tem da melhor das intenções, que é um acharya, no sentido de que age de acordo com o exemplo e que está dando para nós a coisa mais preciosa, que é o conhecimento divino. Então, a verdade é essa, as pessoas, todos nós, precisamos aceitar um guru, precisamos de boa associação, precisamos ter acesso a um conhecimento fidedigno, um conhecimento inquestionável, que é a literatura védica. Por isso, Prabhupada dizia, nosso movimento é uma revolução literária. As pessoas precisam conhecer o Bhagavatam, o mundo precisa conhecer Bhagavad Gita. Não tem outra saída para esse mundo. Não adianta a gente ficar tentando fazer vários e vários simpósios de psicologia e tentar todo mundo dar a sua experiência, não vai resolver. A gente precisa do conhecimento dado diretamente por Cristo. Como você falou, a literatura védica trata disso desde sempre, porque a alma ela tem que aprender a interagir nesse mundo. Quando Krishna, no capítulo 2, fala sobre Sankhya
Sankhya é a base do yoga, tá? Sankhya significa o quê? Entender matéria e espírito. Entender essas duas energias, Prakriti e Purusha. Purusha é espírito, Prakriti é matéria. Então, a base de Sankhya é entender que esse mundo é uma combinação disso. Nosso corpo é Prakriti, mas eu sou Purusha, uma alma. Então, o Krishna vai explicando muito bem das características da alma. É uma alma eterna, uma vez que existe, ela não vai deixar de existir, ela é inalterável, e o corpo, ao contrário, é temporário, etc. e tal. Mas depois que Krishna termina esse assunto, ele fala: Arjuna, você entender que você é Purusha, uma alma, e não Prakriti, matéria, não resolve. Você vai ter que aprender a agir como um Purusha. Você vai ter que aprender a agir como alma espiritual, mesmo estando no mundo material. Quem ensina isso na escola? Ninguém, né? Então, você interage com esse mundo com egoísmo, desenvolve egoísmo, vaidade, orgulho, o ego vai crescendo e a gente vai só se enredando, só se enredando, só se enredando. Chega uma hora que o problema é tão grande que você tem que pagar um psicólogo para te ajudar, para você não enlouquecer, né? Não pirar, né? Mas não pode ser assim, né? A gente tem que eliminar a causa disso, né? Então, a criança tem que receber... A criança é incrível. Agora eu estava lá fazendo uma viagem lá por Cabo Frio e tal, um devoto, eu não sei a idade dele, um devotinho, me parece que tem 8, 9 anos, tocando uma mridanga muito bem tocada, né? Ou seja, você vê que as crianças são esponjas, né? Se você der para eles consciência de Krishna, como o filho da Govinda Viraha, lá de Piracaia, eu acho que é isso aí, né? Você vê que o menino já está super consciente de Krishna e ela está dando isso para ele. Então, o problema é que o mundo não está dando o que tem que dar. Os pais não são verdadeiras autoridades, né? A gente viu desde os anos 60 os jovens saindo de casa, abandonando os pais, virando hippies. Por quê? Porque não aceitam a autoridade dos pais. E talvez não deveriam aceitar mesmo, porque um pai, para ser verdadeira autoridade, tem que ser um representante de Deus em casa, tem que ser um exemplo. Senão, por que eu tenho que seguir meu pai e ser tão fiel ao meu pai? Ele está me explorando, ele está me manipulando, né? Então, o professor tem que ser representante de Deus, o pai tem que ser representante de Deus, o guru, representante de Deus, e todo mundo que exerce uma influência na formação do caráter das pessoas precisam conhecer Bhagavad Gita e precisam representar Deus, senão vai ser essa bagunça. Não vai ter como sair disso, né? Então é isso, nós precisamos agora, nós estamos iniciando uma nova era, a Era Dourada. 10 mil anos de Era Dourada. Quando o mundo tiver milhares de gurus Vaishnavas que vão atuar como psicólogo, vão atuar como psiquiatra, vão atuar como educadores, ou mesmo como gurus mesmo, alguns como gurus diretamente, né? Aí sim, o mundo vai começar a mudar gradualmente. Sem isso, eu não vejo como mudar. Não vejo solução para esse mundo sem colocar um na frente do zero, né? Que é colocar esse conhecimento espiritual. Ok, senhora Gláucia? Muito obrigada, Gurudeva. Acho que ficou é aí isso mesmo? Acredito que sim, acredito que sim. Você precisa estudar bastante, viu, Gláucia? Sim, sim. Estamos no caminho. E é importante, né, Gurudeva, essa consciência desse trabalho de base, né? Muita gente que está nos ouvindo tem filhos, né? E muitos filhos pequenos, né? Então, entender que tem um trabalho de casa, né, a ser feito aí de base de valores, do que a gente passa, né? A ideia que a gente passa dessa realização, dessa felicidade, né? Que a gente acaba, de repente, assim, estando mais velhos, procurando esse desenvolvimento, mas exigindo que as crianças mantenham essa ideia de que felicidade é um bom trabalho, né? A conquista financeira, a independência. Então, acho que o mundo está bem confuso com relação a isso, sim. Na idade que as pessoas, a idade da sua filha, né, 17 anos, que o ser humano começa a querer questionar, no bom sentido da palavra, aí joga um Enem na cabeça dessa pessoa e acaba não permitindo que a pessoa, né, ela acaba tendo que aceitar
um curso qualquer, tem que escolher algum, mesmo que ela não esteja ainda querendo nenhum, é tudo uma pressão, né? Mas o ponto importante, né? A psicologia, evidentemente, ela é um estudo científico da mente, do comportamento, né? Obviamente, o psicólogo tem que entender como a pessoa sente, como ela age, como ela se comporta, como ela interage com o mundo, mas baseado em quê? Se ela não tiver uma base espiritual, ela vai ficar analisando as pessoas, vai ficar correndo atrás do rabo e tentando dar uma soluçãozinha aí que não vai resolver. Mas é um fato também que as pessoas não estão interessadas em receber uma solução espiritual direta. Não estou dizendo que agora você vai ter que fazer isso. Inclusive, eu costumo dizer isso, até no meu trabalho de passar filosofia, eu costumo dizer que primeiro você tem que dar o que as pessoas querem, para depois poder dar a elas o que elas precisam. Se a gente quiser dar diretamente o que elas precisam, elas vão sair do meu canal. Elas vão embora. Então, você tem que também, sabe, como na internet não dá para ter uma conversa pessoal, no meio de uma palestra, de uma live, você tem que dar um pouquinho que as pessoas gostam, que elas querem, para elas não saírem. Aí, de repente, você dá o que elas precisam e tem que fazer essa jogada, essa estratégia, porque senão todo mundo sai correndo. Você pode ver que o pessoal que tem muitos likes, muitos seguidores, eles falam o que as pessoas querem ouvir. Né? A regra de ouro para você obter likes e seguidores é falar o que as pessoas querem ouvir, e nunca o que as pessoas não querem ouvir. Mas, às vezes, você tem que falar para a pessoa o que ela não quer ouvir. Né? Só que primeiro tem que falar o que ela quer, para depois falar o que ela precisa. Legal, Glaucia. Senão elas fogem. Quê? Senão elas fogem, né? Senão elas fogem, é isso. Beleza, então. Obrigada, Curupira. Tchau. Maharaj, continuamos com muitos feedbacks elogiosos nos comentários, mais perguntas. E, em nome do grupo, desde já, quero agradecer ao senhor pela presença na nossa primeira live inaugural. Então, agora eu vou passar as perguntas para a Govinda. Opa, tem que apertar aqui. Oi, Govinda, tudo bem? Jai Gurudeva, tudo bem, reverências. Esse fundo aí é bonito, hein? O que nós temos nesse fundo? É Ganesha, é uma imagem de Ganesha. Ganesha. Eu tenho um Ganesha aqui bonito também. Eu ganhei um Ganesha aqui legal, ó. É lindo, é muito fofinho. Legal esse Ganesha, né? Ele é fofo. muito legal. Mas vamos lá. Deixa ele aqui para eliminar os obstáculos. E aí, Govinda, tudo certo? Temos uma pergunta boa aí para nós? Não sei se é boa, mas é uma pergunta. A minha primeira pergunta o senhor já respondeu quando respondeu a Arukmini, que era justamente sobre... Deixa eu só carregar aqui. Deixa eu carregar aqui, que eu não sei por que não está carregando. Espera aí. Pronto. Então, a minha primeira pergunta, o senhor já respondeu um pouco quando respondeu a Arukmini, então eu vou passar para a segunda. Vemos que ao longo do tempo a assistência psicológica se popularizou, né? Se antes era um tabu, né? Procurar psicólogo, era cheio de preconceito, as pessoas achavam que só quem procurava psicólogo era quem tinha realmente algum adoecimento mental, às vezes era taxado, né, de louco e tal. Então, isso passou a ser uma prática corriqueira e, em certa medida, até compulsória, né, na contemporaneidade. Como o senhor enxerga esse fenômeno? O senhor acha que é uma busca genuína a respeito da qualidade da saúde de vida e da saúde mental das pessoas, ou isso pode ser uma estratégia de distração das pessoas sobre o seu próprio processo de autorrealização? Primeiro, queria que você falasse um pouco, né, da sua formação. Esqueci de perguntar. Eu sou formada em psicologia, sou professora, sou docente da Universidade Federal de Alagoas, no campus de Arapiraca, que é um campus do interior, né, resultado do projeto de interiorização. Tem quase 15 anos, né, que eu sou docente desse curso. Atuo com
com a docência, pesquisa e extensão, né? Sou dedicada exclusivamente à universidade. Legal, muito legal. Então, né, tá na moda, né? A pessoa agora tem um psicólogo, tem um terapeuta, virou, assim, antes era uma coisa e agora virou moda, né? Todo mundo, eu tenho lá o terapeuta, e todo mundo... Porque acho que é uma necessidade que as pessoas estão sentindo, assim como está na moda fazer yoga, porque as pessoas estão sofrendo tanto, né, que precisa de um pouco de ajuda. Todo mundo precisa de ajuda, a verdade é essa, né? No sentido, eu vejo com bons olhos, evidentemente, porque muitas pessoas sofreram mais do que precisavam porque não buscaram ajuda, né? Então, buscar ajuda, como eu sempre falo, é sinal de força, não de fraqueza. Antes, a gente via que buscar ajuda era sinal de fraqueza, né? Não, é o contrário. Quem busca ajuda é forte, né? Pessoa fraca não consegue buscar ajuda. Mas também eu acho que tem um marketing aí, acho que a psicologia fez um bom marketing, né? E começou a... É como o yoga também, na cultura védica, o yoga, um yogi não cobra, não existe professor de yoga, não existe essa função, alguém que é o professor de yoga, um estúdio de yoga, tapetinho, tudo bonitinho, não existe isso. Mas o pessoal deu um jeito de fazer isso virar uma profissão, né? Então, num sentido, falando francamente para vocês, psicólogos, na cultura védica não existe isso, né? O que existe é um brahmana, e o brahmana, ele é naturalmente um psicólogo, porque ele é um guru, porque ele tem conhecimento, porque para ele é natural estar conectado com a filosofia, o que ele gosta, e ele tem essa capacidade de ajudar, e ele não cobra, mas, ao mesmo tempo, na cultura védica, todo mundo faz doações espontâneas, né? Uma pessoa, o que chama de dakshina, né? Dá doações para quem passa conhecimento. Isso é muito comum. Ainda hoje em dia, na Índia, assim, eu me lembro que quando eu tomei sannyasi, foi em 86, em Mayapur, na Índia. Uma região, Mayapur é interessante, porque é uma região bem simples, fora da ISKCON. A ISKCON é muito opulenta. E aí a gente sai para pedir doação, né? Que é um processo de humildade para coletar para o Guru. Eu não encontrava uma pessoa, por mais paupérrima que seja, que não colocava uma moedinha assim, né? Todo mundo, eles têm essa cultura, né? Então, os brahmanas se mantêm, eles recebem doações e não precisam cobrar, né? Essa coisa de cobrar é uma coisa que no Ocidente parece que se tornou necessário, né? Mas o que eu queria dizer é que é bom, eu acredito que seja muito bom, e o problema é que nós precisamos ter profissionais qualificados, né? Eu acho que uma coisa que é legal, que a psicologia chegou, as pessoas já estão aceitando, que precisam de ajuda, tudo muito bom. O que está faltando é qualificar os psicólogos, né? O psicólogo não pode ser assim, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço, né? Não pode ser assim, né? Ele tem que ser uma pessoa pura, uma pessoa exemplar, uma pessoa sábia, uma pessoa no modo da bondade. Às vezes você encontra psicólogos completamente no modo da ignorância, no modo da paixão, malucos, né? Aí não faz sentido, ele não pode dar aquilo que ele mesmo não tem, né? Então nós precisamos de psicólogos no modo da bondade. E aí ninguém pode dar o que não tem. Então é isso, nós precisamos de psicólogos no modo da bondade para promover as pessoas ao modo da bondade. Prabhupada, as últimas palavras de Prabhupada, não sei se vocês sabem, ele estava no leito lá em Vrindavana, já partindo desse mundo, e ele disse isso, né, que só existe felicidade no modo da bondade. Prabhupada disse isso no final da vida. E ele disse que não existe modo da bondade se você não tem um sadhana, né, não acorda cedo e não participa de um programa espiritual. Então ele fala essas duas coisas, precisamos acordar cedo e no Mangalara de fazer o programa espiritual para estarmos no modo da bondade, porque sem o modo da bondade não existe felicidade. Então é isso, eu acho que as pessoas precisam estar no modo da bondade, é urgente isso. Por isso que aquele livro, Bondade como Estilo de Vida, faz sucesso, né? As pessoas gostam desse tema, sentem a falta disso. E muitas vezes, muitas vezes, quando a pessoa fala,
a solução para esse mundo é o amor, falta amor, e o amor é que... Elas estão falando de bondade, não estão falando de amor, né? O amor é uma característica do modo da bondade, mas a pessoa no modo da bondade, ela tem uma influência nesse mundo muito positiva, né? Então é isso, eu acho legal, mas acho que precisamos qualificar. Eu acho que para ser psicólogo, a gente ia baixar uma lei que a pessoa tinha que cantar 16 voltas, seguir os 4 princípios e ser iniciada na consciência de Krishna. Senão não poderia ser psicólogo. Não poderia estar com a carteirinha de psicólogo. Só que tem tão pouca gente, né? Então a gente entende que é uma coisa que vai acontecer. Temos 10 mil anos, a Era Dourada, então vamos criar gradualmente essa classe importante, né? São os brahmanas. O psicólogo é um brahmana, né? Hare Ok? Krishna. Ok. Obrigado, Govinda. Meu amigo Roberto, só para saber, já temos 1 hora de live, tá? Sim, ok. Então está nas suas mãos, Maharaj. Temos 2 perguntas aqui, como eu disse, que eu acho que tem o mesmo cunho. Claro que, de alguma forma, o senhor já respondeu, mas são perguntas pertinentes da Sundarangi, nossa amiga, que é como entender devotos que já estão no caminho de Bhakti Yoga há algum tempo e, ainda assim, mesmo cantando diariamente o Mahamantra, apresentam distúrbios de comportamento. E só para fazer um paralelo, a pergunta da Tamara Moreira, Gurudeva, como entender devotos, começa parecido, que com aparente avanço, que são eruditos e que estão no caminho de Bhakti Yoga, parecido com a pergunta anterior, há tempos, mas por trás das cortinas não agem compassivamente. Os modos da natureza, né? Uma coisa é você cantar Hare Krishna no modo da bondade, você estudar os Vedas no modo da bondade, você fazer puja no modo da bondade, você se alimentar no modo da bondade, se relacionar no modo da bondade, ou fazer tudo isso no modo da paixão, no modo da ignorância, né? Fazer com má vontade, fazer sem conhecimento, fazer para o autoengrandecimento. Bhagavad Gita explica tudo isso. Quando Krishna vai falar sobre os 3 modos da natureza, que é o capítulo 14, Krishna começa dizendo, Arjuna, agora eu vou te falar um conhecimento superior a tudo que eu já passei para você. E vale lembrar que no capítulo 12, Krishna tinha falado de Bhakti Yoga, capítulo 12 é serviço devocional. Então, como que os 3 modos da natureza material são superiores a Bhakti Yoga? É porque, mesmo dentro da vida espiritual, a gente lida com isso. Não é só porque eu estou fazendo serviço devocional que eu virei um santo. Eu viro um santo se eu fizer isso com pureza, né? Se eu não cometer ofensas, né? Se quando eu cantar um Mahamantra, eu me absorver ouvindo o Mahamantra e chorar ali de humildade, de gratidão por Krishna. Então, depende como a gente faz isso. O capítulo 17, quando Krishna fala sobre a determinação, sobre o conhecimento, sobre vários itens, ele explica que eles estão ligados aos 3 modos da natureza. Ele fala que uma pessoa, por exemplo, ela age de tal maneira, isso é modo da bondade, mas se ela fizer para o autoengrandecimento, mesmo agindo daquela maneira, aí ela está influenciada pelo modo da paixão. E o modo da paixão traz angústia, né? O modo da ignorância traz lamentação, sofrimento, letargia, por aí vai. Então a resposta é isso, né? Um devoto puro de Krishna, ele se comporta bem. Um devoto puro de Krishna, ele não apresenta essas... Eu não li direito, deixa eu ver assim. Então, no caminho de Bhakti, apresenta um distúrbio de comportamento. O devoto puro de Krishna não apresenta distúrbio de comportamento. Se ele apresenta distúrbio de comportamento, é porque ainda não atingiu a pureza, mas ele vai poder atingir, ele vai poder se aperfeiçoar, né? Cantando Hare Krishna, mas tem que fazer direito, senão não é automático. A gente vê isso. A pessoa tem que praticar no modo da bondade. Prabhupada diz que a meta não é o modo da bondade, a meta é a transcendência, mas ninguém chega à transcendência sem passar pela bondade, não tem como. Então, é muito importante praticar o processo no modo da bondade, que inclui fazer com muito conhecimento e de maneira correta, né? Estou vendo aqui a Tamara, é a Tamara que fez a pergunta, é isso, né? A mesma pergunta? Ela fez uma pergunta bem similar, isso aí. Como entender devotos com aparente avanço, eruditos,
mas por trás da cortina, uau, hein? Que coisa feia, hein, Tamara? Pois é, aparente avanço, o avanço aparente, né? Não é um avanço. Inclusive, a gente vê que o modo da bondade é tão importante que às vezes você encontra ateístas no modo da bondade, pessoas realmente caridosas e bondosas, que são queridas por Cristo, porque se comportam bem. Você vê que são pessoas interessantes. E você vê religiosos muito crentes, né? Que acreditam muito em Deus e se comportam pessimamente, inclusive devotos. Então, o modo da bondade é o padrão de comportamento, né? Agora, o modo da bondade em consciência de Cristo, aí é perfeição, né? Você juntar essas duas coisas, né? Perfeito. Maharaj, há tempo para mais uma pergunta interessante, curta, a pergunta mais interessante? Pode sim. Também é da Sundarang. Sem filosofia, a psicologia é paliativa, mas sem a psicologia, a filosofia é eficaz por si só? Não, não, porque eu acho que a prática da filosofia a gente pode chamar de psicologia, né? Então, o conhecimento é guiana, e vigyana é aplicação prática. Aplicação prática tem a ver com isso que tudo isso que a gente está falando. Se você aplica, você não precisa de um terapeuta que não tenha conhecimento védico, você precisa de um guru, né? E se você aplica as instruções que o guru te dá, você já está tendo essa relação paciente-terapeuta no bom sentido, né? Você já tem um guru que está te direcionando, você já tem alguém te direcionando. O que não pode é a gente agir, achar que eu vou resolver meus próprios problemas, ou que eu vou resolvê-los com alguém que não tenha um conhecimento, assim, absoluto, né? Que é o conhecimento védico. Então, nós já temos isso, a gente não está só estudando. Eu acho que a pergunta da Sundarang, a resposta seria o seguinte: se você só estuda o conhecimento e não tem um guru, não tem associação com os devotos, e não aprende, não é treinado para praticar o processo como ele é, não vai resolver seu problema só a filosofia, porque você vai estar no campo teórico. Mas se você aprende a aplicar de acordo com o tempo, lugar e circunstância, com a ajuda de um guru, com a ajuda dos devotos, entende a ciência de Bhakti Yoga, você não precisa de psicologia material. Perfeito, Maharaj. Eu queria lembrar da gente ter a oportunidade, se o senhor concordar, da gente tirar uma foto com o grupo, convidar as outras psicólogas, né, para aparecerem na tela, para registrar esse momento. E no final a gente pode... E eu vou tirar aqui vou dar um print, depois eu envio. E... Elas já passaram até perfume. Tem até a tarde aqui do ao vivo e o tempo da adoração. Então vamos lá, sorriso, que eu vou tirar o print agora. 1, 2, 3 e... Ok, muito obrigado. Maharaj, o tempo, eu acho que não dá tempo de uma segunda rodada, fica para outra live, como o senhor sugeriu. Se o senhor quiser fazer considerações finais, já fica aqui mais uma vez nosso agradecimento, com alegria, uma honra, né? Receber, né, essa sua presença na primeira live, seu saber, quanto mais a gente convive com o senhor, mais a gente aprende, tá? E se as demais psicólogas quiserem fazer suas considerações finais, também der tempo, está aberto. Bom, a minha consideração final é que Krishna, ele demonstrou ali na Bhagavad Gita, na prática, né? Como um terapeuta, como um psicólogo tem que atuar. Ele foi muito amigo, foi muito humilde, foi muito paciente e, acima de tudo, foi extremamente sábio, né? E, ao mesmo tempo, Arjuna deu exemplo de um paciente perfeito, porque não foi fanático, fez as perguntas certas e foi aceitando gradualmente, e no final ele atingiu a sanidade espiritual, diríamos assim, né? Então, eu acho que nós temos essa bênção, essa grande bênção hoje em dia, de ter a Bhagavad Gita como ele é, traduzido por Prabhupada e comentado, um livro que salvou já milhões de pessoas, e por 10 mil anos vai salvar milhões de pessoas, né? Prabhupada tem pureza absoluta, então os significados dele são muito profundos. Se a gente lê ali com cuidado, com atenção, mergulha mesmo e aplica os ensinamentos da Bhagavad Gita,
vai ser muito bom, né? Então, devotos que às vezes estão apresentando dificuldades, né? E às vezes eles mesmo não estão nem lendo os livros de Prabhupada, nem procurando a solução espiritual e já querem procurar um psicólogo, um terapeuta, alguma ajuda. Aí não funciona, né? Eu acho que se você faz isso, se aprofunda, tudo bem, você pode até conseguir uma ajuda profissional, mas você já vai ter a referência e vai saber, opa, esse profissional está especulando, está indo contra os ensinamentos de Krishna, não quero receber essa influência. Então, até para você aceitar um terapeuta, você precisa ter essa referência do Dharma, né, dos deveres, do comportamento ideal que a Bhagavad Gita prescreve, tanto no capítulo 2, quanto no capítulo, como eu mencionei, 14, no 12, e, na verdade, em toda a Gita. Então, ali, Bhagavad Gita é isso, né? É uma sessão terapêutica transcendental perfeita, e parece que Krishna sabe disso, né? Krishna sabe que na Kali Yuga as pessoas iam ter tantos problemas, e a psicologia ia ser algo tão importante, a busca pela ajuda, que ele quis apresentar os Vedas numa sessão terapêutica para ficar registrado e dar essa referência para todos nós, né? Bhagavad Gita é isso, né? Então, eu diria, minhas últimas considerações leia Bhagavad Gita. Leia Bhagavad Gita porque a causa dos nossos problemas são bem apresentadas na Gita, né? Querer controlar o que não devemos, querer desfrutar do que não podemos, querer nos assenhorear de algo que não é nosso, e aí nós temos que nos livrar da causa dos nossos problemas. Não adianta só paliativo. Então, eu acho que a psicologia sem filosofia espiritual, sem Bhagavad Gita, sem uma referência da Bhagavad Gita, é um paliativo. Paliativo é melhor do que nada, mas a pessoa vai ter que ficar aí com psicólogo a vida inteira e só para ficar sobreviver, né? É uma boia, não vai salvar a pessoa. Psicologia material é uma boia, não resgata realmente a pessoa da condição dela. Agora os psicólogos que estão aí podem se defender e dizer que não é bem assim. Queremos agradecer ao público também, que está dando muitos feedbacks e agradecimentos pela live com muita sabedoria. Então, a presença de vocês, eu estou monitorando aqui, né, no YouTube, pelo celular, nos comentários. Então, Rukmini, Glaucio e Govinda, querem fazer as considerações finais? Rukmini, não sei se o seu áudio está ligado. Não estamos te ouvindo. Está ligado aí? Está dizendo que o anfitrião desativou o som. Já ativei, já. Agora estamos te ouvindo. O que eu quero dizer é que, para mim, os Vedas, a Bhagavad Gita, é a psicologia num degrau muito superior. E, para mim, a psicologia pode ajudar, mas só um cadinho. E a Bhagavad Gita, os Vedas podem ajudar num degrau, num nível superior. É uma boia. É uma boia, às vezes precisa, né? Às vezes precisa de uma boia. Ela não afunda, mas também continua boiando, né? Sim. Eu entendo que também quem não conhece ainda, né, Gurudeva, a consciência de Krishna, pode ser o caminho dessa chegada, né? A pessoa que procura, de repente, o psicólogo, não sei, por exemplo, que vem aqui no consultório e que eu vá atender, pode ser que ela passe a ter consciência, né? Então, essa boia, na verdade, pode ser aí o começo. Isso. Boia é bom, né? Boia é bom. A pessoa precisa de uma boia, né? Prabhupada chegou a dizer que o casamento é boia também? Que às vezes a pessoa está tão maluca querendo, aí, pô, casa e, sabe, pelo menos não se afunda, né? Porque regula ali, né? Mas depois toma sannyasi, né? Essa é a ideia. Ok. Agora, Govinda. Eu quero só agradecer, eu concordo com tudo que foi dito, eu quero só agradecer essa oportunidade de receber esse apoio do senhor para a gente, principalmente para mim, né, que está longe dos templos,
longe da associação presencial com os devotos, e o nosso desafio é implementar a Bhakti no nosso dia a dia, no nosso trabalho, no nosso serviço a Krishna, né? Tentando enxergar esse serviço na vida material, na vida mundana. Então, é muito importante, assim, é muito fundamental a gente saber, ter essa consciência de que é possível a gente servir o nosso Guru, a gente servir a Krishna, mesmo estando, né, lidando com as coisas da vida material. Gratidão, Gurudev. Então, e agora digam quando é que vocês se reúnem, se o pessoal quiser participar, né? Como é que vocês estão se organizando? A gente se reúne toda quarta-feira, às 19 horas, numa live interna do nosso grupo de Zap, que se chama Lapidar Vedanta Psi. Quem quiser entrar em contato é muito bem-vindo, em 2 canais nossos. Nós temos um canal no YouTube e outro no Instagram com o mesmo nome, Lapidar Vedanta Psi. No Instagram é tudo junto, Lapidar Vedanta Psi, um arroba antes. No YouTube é separado, Lapidar, espaço, o Vedanta Psi é junto. Tá bom? Entre em contato no inbox, no direct. E aí, toda quarta-feira, 19 horas, é uma live de 1 hora. Passa rápido, muito rica com essa troca, com esses 2 temas. Tem uma saudação aqui a alguns amigos, Michele Milhomem, o Abai, o Bhakta Robson, e deram uma sugestão, Maharaj, o senhor escreveu um livro de psicologia védica, talvez junto com algum psicólogo também. Então, fica a dica aí. Mais uma, né? Quem sabe, né? Quem sabe? Vamos ver. Agradeço aí. O pessoal também falou sobre yoga terapia, aqui a Lilavan, porque tem, né? Tem outras, tem a psicologia ayurvédica. Yoga é totalmente psicologia. Assim, filosofia e psicologia o tempo todo. Mas ótimo, então. Tão legal. Obrigado aí mais uma vez. E hoje à noite eu estou indo fazer um programa numa cidade, 2h30 daqui, Americana. 8 horas da noite eu vou transmitir o programa. É bem legal, tem uma turma boa lá, 30, 40 pessoas. Mais um lapidar que a gente está iniciando numa cidade chamada Americana. E com um casal muito bom, o Gustavo e a esposa. Vai ser ótimo. Tá bem? Fiquem ligados, 8 horas se quiserem. Se conectem com... Vai ser só no Instagram. Haribol, pessoal. Bom dia a todos. Fiquem com Deus e com a mocinha que está sempre com Krishna. Hare Krishna. Um abraço a Haribol. todos. Até a próxima.